Hoje eu vou fazer sentado aqui, que eu estou me recuperando da dengue. E eu ainda estou com as pernas meio bambas, assim, suando um pouco frio, mas a gente vai conseguir. Então, assim, no primeiro dia, na primeira quarta-feira, nós falamos do perdão que nós pedimos a Deus, né? Essa necessidade de reconciliação com a pessoa dele. No segundo dia, nós falamos do perdão que nós estamos dando àqueles que entram no nosso caminho, que é uma outra reconciliação. A reconciliação com o Senhor, a reconciliação com o irmão e a reconciliação consigo. Então hoje eu queria muito falar dessa reconciliação consigo. E comecei a pensar, né? Como nós poderíamos trabalhar esse mistério da reconciliação em nós? E me veio muito forte a ideia da oração. Então a oração é o que nos devolve o equilíbrio. A oração é o que nos coloca nessa disponibilidade com a presença do Senhor. A oração, ela abre um caminho onde nós começamos a ter um entendimento maior da parte do Senhor. E a oração é, ao mesmo tempo, algo muito difícil de se começar, porque ela exige uma determinação, ela exige de nós uma disposição. E essa disposição, ela nos custa muito. Mas quando nós encontramos as pedras e que nós começamos a identificar o lugar onde acontece essa oração, a nossa vida muda. Existem transformações profundas dentro de nós. Então eu trouxe para vocês aqui um texto que está em Lucas, capítulo 11, versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 12. Então, aqueles que trouxeram Bíblia, pode trazer um pano para mim, por favor? E uma água também. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino e dá-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis,
batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Esse texto é conhecido de todos nós, né? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, que é um ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina a colocar a nossa vida à disposição. E estar à disposição, ela nos exige um movimento interior. E esse movimento é o mistério da oração. Começar uma vida de oração, ela é um desafio muito grande. Muito grande. Porque quando nós começamos a buscar a presença de Deus, e quando nós começamos a colocar o nosso pensar e o nosso sentir, muito obrigado. E quando nós começamos a colocar o nosso pensar e o nosso sentir nas mãos do Senhor, Ele começa a fazer uma obra generosa dentro de nós. Por isso que a oração, ela é um movimento externo que nos custa muito. E aí hoje o discípulo falou, Senhor, nos ensina a rezar. Quando ele pediu para que o Senhor o ensinasse, ele queria ter aquela mesma experiência de Jesus. E qual foi a experiência de Jesus de oração? Vocês lembram do Monte Tabor? Que quando Pedro, Tiago e João se deram conta, ele estava transfigurado. A natureza dele não era mais a mesma. Ele estava todo feito luz. Porque quando nós buscamos o Senhor na oração, nós começamos a ter o contato com o Eterno. A oração não é simplesmente você abrir a boca e começar a dizer algumas palavras. A oração, ela reconstrói a ponte da comunhão. E quando você encontra na pessoa de Jesus esse lugar, todas as coisas passam a ser diferentes. Então, rezar é um desafio. Rezar exige de nós disciplina. Rezar exige de nós um reto e firme propósito para se colocar diante da presença de Deus. São Paulo vai dizer que de modo oportuno e inoportuno. Então, quando nós falamos da oração, nós temos que pensar num momento solene. Um momento solene em que nós nos encontramos com Deus. E nesse momento solene, eu me obrigo a sentar-me, estar com o Senhor. E existem vários modos. Nós podemos começar pelo Santo Terço, nós podemos começar por uma leitura da Sagrada Escritura, nós podemos começar por uma meditação. Mas nós precisamos ter um momento solene. A oração, ela é uma exigência de vida.
Porque quando você começa a descobrir que você é capaz de estar na presença de Deus e que você é capaz de construir com Ele um momento assim, você vai ver como as coisas começarão a fluir dentro de você de um modo diferente. Então, o primeiro passo, eu acredito que é o silêncio. O primeiro passo é o silêncio. Tem uma expressão de Jesus que os discípulos estão dentro da barca e eles estão preocupados, perturbados, e o Senhor fala: cala-te. Ele dá uma ordem para que toda aquela tempestade seja acalmada. Então, quando você entrar no seu quarto e que você se disponibilizar a começar essa experiência, você vai sentir muita perturbação. Vai vir muita gritaria. Porque a cabeça, ela está desordenada. O coração está desordenado. E nós não sabemos o que pedir, como pedir e a quem pedir. E no momento em que nós entramos no nosso quarto, nós temos que pedir o Espírito Santo para que Ele nos ajude a silenciar toda a gritaria que existe dentro de nós. E quando essa gritaria, ela começa a se acalmar, ela começa a perder a força, nós começamos a encontrar alguns pontos de luz dentro de nós, que vão abrindo algumas criptas, e nós vamos percebendo que nós temos condições de tocar em alguns assuntos. A oração não é para pedir. Não é só para pedir. A oração não é só para louvar. A oração não é só para interceder. A oração, ela começa com uma comunhão. Ela começa com comunhão. Então eu me sento, eu busco o silêncio e vou colocando a minha vida na presença de Deus. Eu fiz uma experiência, quando eu morava na Espanha, fazia muito calor na madrugada, lá nós tínhamos assim, em torno de 46 graus assim. E era difícil dormir. E eu peguei e falei assim, eu vou começar um propósito de oração. Já que eu não consigo dormir, eu vou começar um propósito de oração. E eu ia para a igreja de madrugada, por volta das 4 da manhã. Abri a igreja. E eu tinha uma coragem de que eu abria toda a igreja, deixava as portas abertas. A nossa igreja ficava assim, que dá para a rua. E eu não dizia nenhuma palavra, só ficava em silêncio. E pensando no Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor. Os primeiros dias foram bem difíceis. Foram bem difíceis. As costas doíam. Eu coçava o nariz o tempo inteiro. Passava a mão no cabelo umas 30 vezes. Amarrava e desamarrava a sandália umas 50 vezes. E parecia uma coisa antinatural estar ali. Era uma coisa, tudo incomodava. Aí um dia eu falei para o Senhor, Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me a estar contigo. E depois de umas 2 semanas, eu fazia o mesmo ritual, e eu fui começando a perceber
que aquilo ali foi me preenchendo. E eu senti uma tristeza muito grande, muito grande. E aquilo foi me preenchendo, foi me preenchendo, foi me preenchendo. Eu ia todos os dias. Daqui a pouco, eu celebrava a missa às 9 horas da manhã. Aí o nosso almoço era às 2 horas da tarde. Aí eu ficava de meio-dia até às 2 da tarde, o horário da nossa oração, esperando a nossa oração. Porque aquilo ali foi me dando uma paz e foi me dando um conforto tão grande que eu fui ficando viciado em estar sentado e em silêncio. Aí eu ia às 4 da manhã, aí depois eu ficava de meio-dia até às 2 da tarde, aí depois eu ficava de 5 até 7 horas da noite. E aquilo me deu uma força interior, me ajudou de tal modo que eu consegui suportar a cruz. E eu comecei a entender que quando nós vamos estabelecendo a comunhão com o Senhor, a atração por Ele é tão forte, a atração nele é tão forte, que você não consegue mais se desvencilhar. E eu comecei a meditar o Pai Nosso. Então eu fazia assim: Pai Nosso que estás nos céus. Aí eu meditava, meditava, meditava. Santificado seja o vosso nome. Aí eu meditava, meditava, meditava. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim como na terra. E eu comecei a perceber que 2 horas, 3 horas era pouco para meditar o Pai Nosso. Porque aquele ato solene de sentar e de estar com o Senhor numa proposta de comunhão, ela plenifica a nossa alma. Ela dignifica o nosso coração. Aí, com o tempo, eu comecei a entender que não era por conta da minha vontade, mas que foi o Senhor que me atraiu para fazer aquela experiência com Ele. Porque se eu não tivesse tido aquele momento com Ele, talvez a situação teria sido muito pior. Porque eu estava numa crise muito forte, uma tristeza muito grande, uma depressão terrível. E naquela experiência de me sentar e de estar com o Senhor, eu comecei a experimentar o Senhor salvar a minha vida. Então a oração, ela tem um poder de devolver comunhão. E como é que a gente faz isso? A gente pensa nas maravilhas de Deus. Você pensa nas obras de Deus. Você pensa na imensidão de Deus. E aí eu comecei a fazer uma experiência de um Deus tão vivo, tão presente, que eu já não precisava dizer muitas coisas. Ele vinha e me visitava. Então estou falando isso, não é autorreferência, mas assim, da minha experiência. Então, você quer restabelecer a comunhão consigo? Você quer restabelecer a comunhão com os seus propósitos, com a sua família, com os seus amigos? Você quer fazer esse contato íntimo com você? Não tem outro caminho que não seja a oração.
E aí você vai dizer como é que você vai orar. Jesus nos apontou: entra para o teu quarto, fecha a porta. E ali você vai colocar todo o seu ser diante dele. E ele é quem ajuda. É por obra e graça do Espírito Santo que nós vamos alcançando esse grau. E eu trouxe para vocês um livrinho aqui antigo, que é chamado A Hora Milagrosa. Vocês conhecem? É um livro antigo da Renovação, que ensina a rezar. Porque às vezes essa oração de meditação, ela é um pouco difícil. E Santa Teresa diz assim, que geralmente a gente morre pelo caminho, que a gente tenta, mas só que ela é muito árida, sabe? E você fica muito ali no deserto, e você conseguir suportar aquela aridez, conseguir suportar a gritaria do coração, conseguir suportar as dores que vão aparecendo. Então, é um movimento que não é fácil, Então, essa escritora chamada Linda Schubert, ela escreveu esse livro, que é um compêndio, para ensinar o seu grupo de oração a rezar. Então, o primeiro passo, o louvor. O louvor. O louvor, ele transforma. O louvor é um reconhecimento das maravilhas de Deus. E aí, nós temos que louvar de um modo cadenciado. Que é isso, Frei? Você louva primeiro o Pai, depois você louva o Filho e você louva o Espírito Santo. Então a gente começa louvando as obras de Deus, as maravilhas de Deus. Louvando o Senhor pela nossa vida, louvando o Senhor pela nossa saúde, louvando o Senhor por tudo que Ele colocou diante de nós, por tudo que Ele nos deu a graça de experimentar. E esse louvor, ele vai expandir o seu coração. O louvor, ele abre a mente, expande o coração, e você se vê grato diante de Deus. É muito bom fazer uma experiência de louvor. Depois da experiência de louvor, nós somos convidados a cantar. Mas não é como um disco, não é como um papagaio, né? Estava vendo aqui o Batata cantando tão bonito assim, com tanta força, né? Ronaldinho ali, há um movimento assim da vida, né? Não é um disco que você liga e toca. Você canta com a sua alma, você canta com o seu coração, você se coloca naquelas notas, e a sua vida é a 8ª nota. A sua vida é o canto que agrada a Deus. Então, depois do louvor, canta para o Senhor. Canta as maravilhas de Deus. Canta uma música que fale ao seu coração, mas que move a sua emoção. Uma vez, eu estava numa paróquia, né? E tinha sido um dia de Pentecostes. Eu morava lá na São Francisco de Assis, na Asa Norte, e tinha sido um dia de Pentecostes, e chegou Miguel. Hoje Miguel tem 16 anos, e Miguel veio participar da missa do Pentecostes. E eu cantei, rezei. Aí ele falou assim: pai, por que esse padre canta uma música 10 vezes?
Aí um dia, ele foi para a missa, né? E eu cantei. Aí quando foi, passou uns dias, aí mudou a escala, era um outro padre. Ele falou: pai, não é o padre que canta a música 10 vezes. Por quê? Não é que canta 10 vezes, é porque você se envolve com o louvor. Você se envolve com a palavra. Você se envolve com aquele canto. Aí você envolve o seu cantar, você envolve o seu sentir, você envolve a sua palavra, você envolve a expressão do seu ser. Aí você está na dinâmica do universo. Você está louvando como a terra celebra. Porque é todo o seu ser que está louvando. É lindo demais. Cantar é uma libertação. Uma libertação. Agora tem uma coisa, quando a gente está triste, quando a gente está passando por uma situação difícil, eu não suporto nem ouvir música. Não sei se vocês já passaram por isso. Que tem momento que você não dá conta de ouvir música. Porque a música, ela move a nossa alma. E a palavra diz: se está triste, reza. Se está feliz, cante. Então, a música, ela move todo o nosso ser diante de Deus. E é por isso que a música, ela foi instrumentalizada por vários artifícios de Satanás. Para quê? Porque não tem nada que mais entra no ser da pessoa do que a música. Vocês já viram que tem um período que tem umas músicas que elas grudam na gente que você não dá conta. Você é da igreja, você está aqui rezando, mas você está lá. Você está lá. E que é uma maravilha, né? Mas você fala: meu Deus, por que eu estou nisso? Por que eu estou nisso? Mas por quê? Porque gruda na gente. É feito para isso. É feito para isso. Agora, o louvor também a música, não é bem o louvor, mas a música, ela tem que fazer isso com a gente. E aí esse Miguel, né, foi para a missa, aí no outro dia não era o padre que canta 10 vezes, aí era tempo comum. Aí ele virou e falou assim: pai, o padre está verde, eu prefiro o vermelho. O padre está verde, eu prefiro o vermelho. E foi um dia que eu estava meio ranzinza assim, sabe? Aí o Marcelo virou para mim e falou assim: Oslan, hoje você está verde, vamos tentar ficar meio vermelho. Miguel diz: eu prefiro o padre vermelho. Porque é o louvor, né? É o nosso coração, é a nossa vida que transborda. O louvor nasce em nós. Uma vez nós estávamos rezando no Ministério Romanos e o Senhor nos deu essa palavra: o louvor nasce em vós. Ele transborda de você. E quando ele transborda de você, ele edifica a vida das outras pessoas. Depois do canto, desse louvor, a luta espiritual. Por quê? Porque existem espíritos espalhados pelos ares. Quando você está no louvor, você está movendo tudo que resplandece a glória de Deus. Quando você está cantando, você está fazendo uma experiência de uma expressão que se derrama em Deus. E você se defronta com todas as forças contrárias espalhadas nos ares. Então, você naturalmente entra numa luta espiritual. E o que nós vamos fazer nesse momento de luta espiritual? Nós vamos redobrar a nossa atenção na palavra de Deus. Nós vamos redobrar a nossa atenção no chamado do Pai. Nós vamos redobrar o nosso coração naquela luz inacessível
que é graça, que é bondade, que é misericórdia. Você não pode tirar os olhos dele. Vocês se recordam que Pedro caminhava sobre as águas, mas na hora que ele viu a tempestade, na hora que ele viu aquele movimento, ele foi tomado de um medo, ele foi tomado de um pavor, que ele começou a afundar. Então essas são as lutas que estão espalhadas nos ares, e dificilmente nós conseguimos vencer. Você louva, você canta, você tem até uma disposição, mas na hora que você começa a entrar nessa dimensão dessa experiência do mundo espiritual, você começa a entrar em pavor. Inconscientemente entra aqui uma desistência. E você não consegue continuar naquela experiência. Não tem um ditado que diz assim, quanto mais eu rezo, mais o cão me aparece? E é isso. Por quê? Porque você começa a ter uma sensibilidade do que o mundo espiritual está realizando diante de ti. Então, o canto e o louvor nos predispõem para a luta. E essa luta não é que você vai afrontar o mal. Essa luta é de você não tirar os olhos do Senhor. Os meus olhos seguem fixos nele. Eu estou sentindo dores nas costas, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo um monte de coisa, mas eu não sou só esse sentir. Eu não sou só esse sentir. Existe dentro de mim uma reta intenção, e essa intenção é de estar com o Senhor. E depois da luta espiritual, a entrega. A entrega é quando nós começamos a fazer as nossas juras de amor para o Senhor. A entrega é quando você se disponibiliza a Ele. Eu quero te servir. Eu quero te amar. Eu quero ser luz neste mundo. Eu quero fazer a diferença na vida dos meus irmãos. Eu não quero ser um objeto de horror. Eu entrego a minha vida porque eu não quero ser essa pessoa destinada ao erro. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida de conversão. Eu quero edificar a vida dos meus filhos. Eu quero que minha esposa se sinta bem ao meu lado, que o meu esposo se sinta bem junto de mim. Eu quero que o meu trabalho seja um lugar de realização. Eu me entrego. Há uns 2 meses, conheci um senhor, e ele vinha numa luta muito grande, de uma situação muito íntima, e que ele não conseguia se desvencilhar daquilo. E aí ele confessava, assim, às vezes, toda semana, a cada 15 dias, e quanto mais ele buscava, mais ele se via mais distante, completamente envolvido naquela situação, uma situação meio que de vício. E uma luta desumana, assim. Então, aquilo gera uma crise muito grande, né? Está buscando, está rezando, e ao mesmo tempo não consegue ver o progresso. Aí, de 15 dias para cá, aquele senhor falou: Frei Oslan, eu não sei o que aconteceu. Tem 3 dias que eu me sinto livre. Tem 5 dias que eu me sinto livre. Tem 10 dias que eu me sinto livre. Tem 15 dias. Frei, será que eu vou ficar assim a vida toda? Claro que não. Fala isso não. Não vai ficar. É por hoje não. O Senhor tem momento que Ele nos ajuda.
Tem um momento que a gente está num vício, que a gente está numa situação, aí o Senhor vem e te pega assim, ó, te tira, te coloca no colo, aí te ajuda. Daqui a pouco o Senhor te volta de novo para o chão. Você vai vencer? Sim ou não? Claro que não. Vai cair de novo. Aí o Senhor vai de novo, pega você, coloca no colo, senta com você de novo, te ajuda. Você vai vencer? Claro que não. Aí você, daqui a pouco, você vai perceber, foi o Senhor quem me ajudou a dar esses passos. Eu só disse para ele, aproveita, porque o Senhor está fazendo uma libertação interior dentro de você. Mas como isso aconteceu? Como eu falei, isso é a entrega. A entrega. E não é mágica, mas é uma coisa, quando faz sentido lá dentro de você, e o Espírito Santo convence, o desejo continua, a fraqueza continua, a luta será grande, mas só que você entendeu que aquele caminho não é o melhor para você. E você consegue dar uma resposta satisfatória àquela ação. Isso é libertação. E a libertação, ela vem mediante a nossa entrega. Então, entrega hoje as suas dores. Entrega hoje o que você não entende. Entrega mais uma vez, entrega mais uma vez, entrega mais uma vez. E na hora do Senhor, Ele vai te dar a vitória. Depois dessa entrega, vem a libertação no Espírito Santo, que nós chamamos a efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo não é você ter manifestação de dons. A efusão no Espírito Santo é você ter uma força interior que te condiciona a dar uma resposta. Eu, num outro momento, não conseguiria dar essa resposta. Mas o Espírito Santo tem me ajudado, o Espírito Santo tem me consolado, o Espírito Santo está falando dentro de mim, e o Espírito Santo me move, e eu consigo dar uma resposta diferente. Aí nós começamos a gerar os frutos do Espírito Santo, da consolação do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo, da ação viva dele na nossa vida. E o Espírito Santo nos convence. Existem coisas na nossa vida que nunca foi um peso. Eu sempre fiz assim, sempre fui assim. Aí de repente, o Espírito Santo ilumina o seu interior e você fala assim, não. É pecado? Não. Está errado? Não. Mas para mim, não cabe mais. Porque o Espírito Santo me convenceu. Oslan, eu quero essa resposta de você. Eu quero essa resposta da sua família. Eu quero essa resposta sua no trabalho. Que é o Espírito Santo que vai pedindo. O Espírito Santo pede uma coisa para mim que não pede para o Lucas, que não pede para o Batata, que não pede para a Bárbara. Ele vai nos iluminar e Ele vai nos convidar de acordo com as nossas necessidades. Aí você não precisa mais ficar perguntando, é certo ou errado? É pecado ou não? O Espírito Santo ilumina o meu interior e o Espírito Santo me convida a abrir mão dessa situação, porque ela não edifica mais a minha vida.
Depois desse arrependimento que vem do Espírito Santo, nós somos convidados ao perdão. Já falamos do perdão das duas outras vezes, mas esse perdão aqui é diferente. Por que que nós precisamos perdoar tanto? Porque nós estamos muito sensíveis e tudo nos alcança. Por exemplo, um dia eu estava terminando a missa, veio uma senhora com um bebezinho, uma criança de 1 ano e pouco, tal, ai, abraço o Frei. O menino pegou o carrinho, tá na minha cara. Fiz assim, machucou meu dente. Que diabo, de onde veio esse capeta? Machucou meu dente, ainda começou a meio sangrar assim. Eu falei, de onde veio esse cão, meu Deus, aqui? Isso lá no Valparaíso, terminando a missa, 10 horas da noite. Cara, mas eu abracei o menino, tal, vai com Deus, Deus te abençoe e tal. Aí a mãe, Frei, me perdoa, me desculpa. Não, imagina, não passa nada. Agora imagina, se é a mãe que me dá um tapa na cara. Nossa, eu tinha dado uns 10 nela. Por quê? Porque nos alcança. Tem coisas que nos alcançam. Agora, por que que aquela criança tacou o carrinho na minha cara, machucou meu dente, sangrou meus lábios, e eu não reclamei? Porque não me alcançou. Não me alcançou. Ele não sabe o que está fazendo. Agora, quem me garante que você, de 70 anos, sabe o que você está fazendo? Quem me garante que você, de 50 anos, sabe o que você está fazendo? Quem me garante que você, de 30 anos, não sabe? Então, o perdão é quando a gente olha para a pessoa e diz assim, perdoa-lhe, Pai, pois ele não sabe o que faz. Então, aquilo não me alcança. Agora, quando eu tenho que dar muito perdão, é porque eu estou sendo alcançado continuamente pelas coisas que me acontecem. Então, por exemplo, não abriu aquela janela ali, eu estou chateado com a Dinalva. Não abriu porque ela falou, vou implicar com o Frei Oslan, quer ver? Não, vou abrir aqui. Eu estou chateado porque você não abriu a janela, porque você sabia que eu fico chateado. Você fez para me pirraçar. Então, nós temos que chegar num ponto que as coisas não nos alcançam mais. Eu não sei se é possível isso. Não sei se é possível. Mas a gente precisa chegar nesse ponto. Essa situação, ela não vai me alcançar. Imagina de você olhar para o seu filho e dizer, ele não sabe o que está fazendo, eu perdoo. Você olhar para o seu esposo, ele não sabe o que está fazendo, eu perdoo. Você olhar para a sua esposa, ela não sabe o que está fazendo, eu perdoo. Não me alcança, não me alcança. É possível, é possível. E depois que a gente louvou, cantou, entrou numa luta espiritual, fez a entrega, chegamos na libertação do Espírito Santo, conseguimos não ser mais alcançados por tantas coisas que estão diante de nós, nós começamos a ser iluminados pela Sagrada Escritura. De você olhar para a Sagrada Escritura, de você fazer uma experiência, de ler a Sagrada Escritura, e aquela palavra ser atualizada na sua vida. Você reza a palavra, você escuta aquela palavra, e aquela palavra não é uma palavra de 4.000 anos atrás, não é uma palavra de 2.000 anos atrás. Aquela palavra é atualizada no tempo e no espaço, e Jesus está falando comigo
Isso é revelação na Sagrada Escritura. O Espírito Santo fala conosco assim. E depois dessa experiência, o silêncio. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí entra naquela dimensão de que você pode conseguir ficar 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, quem sabe 15 minutos, 1 hora, escutando. Vocês já viram, já entrou no rio? Já viu como é que é o rio? A água turva, né? Água muito turva. Aí quando para o movimento, aquele barro vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, ele vai assentando e a água em cima fica clarinha. E você começa a ver o que você não via antes. Essa é uma experiência do silêncio. E depois de ter esse momento de começar a ver, de ter revelação, de encontrar o sentido, nós começamos a fazer as nossas intercessões. Aí você vai rezar. Aí nesse momento aqui você vai rezar pelo seu filho, aí você vai rezar pelo seu esposo, você vai rezar pela sua saúde, você vai rezar por uma situação do seu trabalho, você vai rezar por uma situação na sua família, uma situação de um amigo. Aí você intercede. E o Espírito Santo, pouco a pouco, vai te indicar quais são as situações que precisam ser trabalhadas nessa intercessão. Porque nós não sabemos o que pedir, não sabemos a quem pedir e como pedir. E o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos ajuda nisso. E depois da intercessão, nós vamos fazer a experiência da súplica. Interceder e rezar em favor de um outro. A súplica é quando você faz um pedido para Deus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me ajude na minha saúde. Eu quero que o Senhor me ajude a ter um entendimento maior dessa situação aqui do Jardim da Imaculada. Eu te suplico, Senhor, me ajuda a desenvolver esse trabalho. Eu te suplico, Senhor Jesus, me ajuda a não ser escravo dessa situação. Eu te suplico, Senhor, me ajuda a não ficar preso a essas coisas do passado. E depois da súplica, ação de graças, que é diferente do louvor. O louvor é o reconhecimento das maravilhas de Deus. O louvor é o reconhecimento da glória de Deus. Agora, a ação de graças é quando você diz ao Senhor: eu te agradeço, Senhor, porque na minha vida o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou nesse trabalho, o Senhor me ajudou com os meus filhos, o Senhor me ajudou na minha saúde, o Senhor me ajudou. Eu rendo uma ação de graças por esses anos aqui, eu rendo uma ação de graças por todas essas maravilhas que o Senhor está fazendo hoje aqui no Jardim da Imaculada. Eu rendo uma ação de graças porque o Senhor está me ajudando a crescer. Aí você reconhece que na sua vida o Senhor tem sido maior. Ele tem sido o centro. E tudo isso, meus irmãos, são algumas linhas que nós vamos identificando para poder gerar essa hora milagrosa na nossa vida. Que você vai aprendendo a rezar. Por exemplo, às vezes as pessoas chegam na comunidade
Aí elas falam assim: ah, reza pelo meu filho, tal. Mas é no desespero. Ok, nós vamos rezar por essa situação. E o Senhor faz o milagre. Mas o Senhor não quer só isso para a sua vida. Ele quer que nós tenhamos condições de conhecê-lo e amá-lo. Então eu quero fazer uma experiência com o Senhor ao ponto que eu o conheço. E eu tenho muitas necessidades, e todas essas necessidades eu coloco nas mãos de Deus. Porque o Senhor disse que é a perseverança. Por isso eu trouxe esse evangelho de hoje. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e recebereis. E o outro vai te dar o pão, não porque você merece, porque ele é bom, mas porque ele não quer ser importunado. E assim também é conosco. Quem reza, move o céu. Quem reza, move a eternidade. E quando nós estamos rezando, nós estamos transformando a atmosfera que nós estamos vivendo. Amém? Então, hoje queria trazer esse ensino e essa escuta como proposta de reconciliação consigo. Eu preciso de uma reconciliação comigo. E essa reconciliação só é possível por meio da oração. E nós podemos começar, peça na oração ao Senhor, a graça de separar uma hora solene para estar com Ele. Solene. Começa com 5 minutos, depois 15 minutos, depois meia hora, e o próprio Senhor vai atraindo e vai fazendo a obra. Amém?